Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Lançai nas redes. Hoje quero convidar vocês a participarem de mais uma formação. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo, agora abordando os aspectos epifânicos, por dizer assim, ou seja, das manifestações do Espírito Santo e de sua ação, como ele atua através da realidade criada, como a igreja se serviu de símbolos e sinais para expressar a ação do Espírito Santo na igreja, em nossas almas, em nossos corações. Quero convidar vocês a rezar conosco a oração do Espírito Santo, pedindo a Ele que venha sobre nós e nos preparando já para Pentecostes. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros, nós vamos falar hoje sobre o Espírito Santo na linguagem simbólica das Escrituras, como a tradição se serviu dos elementos da criação para poder falar sobre o Espírito Santo e de sua ação em nossos corações, na igreja. Por exemplo, o simbolismo do vento, o Espírito Santo como vento que sopra, o vento impetuoso, a brisa suave. O Espírito Santo também como água, o símbolo da água é tão evocador. Jesus muitas vezes se referiu a ele como fonte da água viva. Nós vamos comentar isso também, quando na cruz, por exemplo, o seu lado aberto brotou a água e o sangue, símbolo também do dom do Espírito. Também a figura do fogo, a imagem do fogo, como símbolo também da ação do Espírito Santo. Também o fogo no Antigo Testamento e no Novo Testamento também tem um simbolismo muito profundo para expressar a ação do Espírito Santo. O óleo como unção, também muito importante esse símbolo. O vinho novo, a nova criação. Enfim, são vários os símbolos que a espiritualidade se serviu para poder expressar, e falar do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. Nós vamos hoje falar do Espírito Santo como água viva, o Espírito Santo como essa água viva que brota do coração de Cristo e fecunda toda a terra e os corações. Deus, Ele se revelou, vamos começar um pouquinho na introdução. Deus se revelou, podemos dizer, de duas maneiras. A revelação, o que significa a revelação? É a automanifestação de Deus, também a autodoação de Deus. Mas Deus se dá a conhecer, isso é a revelação. Deus se revelou através das Escrituras e através da criação. De duas maneiras Deus se revela. Santo Agostinho, ele cita, eu vou ler para vocês, ele citando essa manifestação de Deus, ele diz o seguinte, por exemplo, comentando um dos sermões, ele diz o seguinte com respeito à revelação de Deus: que seja teu livro a página divina que deves escutar, ou seja, a Bíblia, e que seja o teu livro o universo que deves observar. Nas páginas das Escrituras só podem ler quem sabe ler e escrever, enquanto que todos, inclusive os analfabetos, podem ler no livro do universo. Então, Santo Agostinho, de maneira muito bela e com essa arte que ele tinha assim para expressar-se, ele diz que Deus, é muito belo o que ele diz, que seja o teu livro a página divina que deves escutar, a Bíblia, a página divina que devemos escutar, ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, e que seja teu livro também o universo que deves observar. Então Deus se revela através das Escrituras e através da criação. Todo o universo criado, gente, todo o universo criado, num sentido amplo, é sacramento. O que significa um sacramento? O sacramento é um sinal visível, da realidade invisível. Deus é, por natureza, espírito, portanto, invisível. Mas a criação visível revela Deus.
e, portanto, de alguma forma, em sentido amplo, é um sacramento. Santo Agostinho, quando falava da teologia sacramental, ele dizia, ao elemento, né, o elemento material, acrescenta a palavra, né, e terás o sacramento. Essa é uma frase assim que passou para a teologia como algo muito profundo, né? Ele condensou numa frase, né? Ao elemento acrescenta a palavra e temos o sacramento. Ou seja, a água, por exemplo, a criatura água, pronuncia a fórmula batismal, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E a graça acontece. Por exemplo, o pão e o vinho, acrescentas as palavras da consagração, tomai e comei, tomai e bebei, isso é meu corpo, isso é meu sangue, né? E se converte na Eucaristia. Claro, de maneira resumida, né? Mas o que ele quer dizer é que nas realidades materiais, acrescentando a ação do Espírito Santo e a fórmula sacramental na realidade material, o sacramento acontece. O sacramento é um sinal eficaz da graça invisível, ou seja, o sinal visível da graça invisível, um sinal visível e eficaz da graça invisível. E por isso Deus se serve de toda a realidade criada para poder se comunicar a nós, para poder transmitir a sua graça a nós. E assim acontece com os sacramentos. No sentido amplo, como dizíamos, né, toda a criação é sacramento de Deus. Por quê? Porque toda a criação visível fala de Deus, revela Deus, né? A diferença é que nos 7 sacramentos, a graça, nesses sacramentos, a graça é transmitida de maneira eficaz. E na realidade criada, todas as coisas, transmite o conhecimento. Então é uma diferença muito grande, né? Na realidade sacramental, os 7 sacramentos se transmite de maneira eficaz a graça, e na realidade das coisas criadas se transmite o conhecimento. Os elementos mais simples, né? Os elementos mais simples deste mundo, da realidade criada, foram utilizados para expressar a ação do Espírito Santo, né? Como nós dizíamos no começo da formação, por exemplo, o vento, o óleo, né? O vento para falar da ação do Espírito Santo, o óleo da unção, a água como, né, símbolo da vida, o Espírito que dá vida, né? O fogo que queima e purifica, que inflama os corações, o vinho novo, né? O vinho da alegria, né? E no Veni Creator, por exemplo, que é um hino antiquíssimo do século IX, esse hino cita 3 símbolos, por exemplo, do Espírito Santo. Fala do Espírito Santo como fons vivos, né? Água, fonte de água viva, né? Fons vivos, fonte viva. Fala do Espírito Santo como fogo, ignis, né? Fogo, e também spiritualis uncium, ou seja, unção espiritual. No Veni Creator utiliza esses 3 símbolos para referir-se ao Espírito Santo. Na teologia sacramental, como dizíamos, no sentido de analogia, de comparação, toda a criação, todo o universo, nesse sentido, é também sacramento, ou seja, é também um sinal da presença de Deus, um sinal visível da ação de Deus, né, na criação, no sentido amplo, é manifestação de Deus, sinal de Deus, presença de Deus. No sentido próximo, né, agora nós vamos falar sobre a água. No sentido próximo, a água é mais que um simples símbolo do Espírito Santo. Ao escolher a água, o Senhor para instituir o sacramento do batismo, dotou a água pela ação do Espírito Santo de uma graça eficaz que transmite, né, a virtude de Deus. Então, nesse sentido, a água é uma realidade criada que, pela ação do Espírito Santo, é um sinal eficaz da graça. Ou seja, não só a água evoca a presença do Espírito Santo, senão que faz ele presente e operante nas almas. Essa é a diferença, né, fundamental. Na Bíblia diz, por exemplo, o Senhor, vou citar aqui, por exemplo, falando da água viva, João 7, 37 e 39, diz o seguinte: no último dia, que é o principal dia da festa, estava Jesus de pé e clamava: se alguém tiver sede, venha a mim
Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Dizia isso referindo-se ao Espírito Santo que haviam de receber os que crescem nele, pois ainda não fora dado o Espírito Santo, visto que Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então João 7, 37 e 39 fala claramente do Espírito Santo como água viva, e é o próprio Jesus quem disse, né? Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Santo Ambrósio, vou citar Santo Ambrósio, um grande santo doutor da igreja, diz, comentando esse texto, diz o seguinte: entendemos por fonte não essa água que foi criada, senão a fonte da graça divina, ou seja, o Espírito Santo. O Espírito Santo é, portanto, um rio muito grande e impetuoso, citando o Salmo 46, versículo 5. A fonte da vida é, pois, o Espírito Santo. No Evangelho de João, nós vemos essa realidade da água elevada a um grau sumo. Porque, por exemplo, do alto da cruz, quando Jesus é traspassado pela lança, diz que do seu lado botou água e sangue. Aplica claramente aqui, o evangelista, ele aplica claramente aí a profecia de Ezequiel 47. O profeta Ezequiel, que descreve que do templo, do lado direito do templo, começou a brotar uma água viva, e que essa água começou a abrir passo por todo o caminho, e que essa água, por onde ela passava, fazia fecunda a terra e germinar as sementes, e que ia irrigando tudo e trazendo vida ali onde chegava, e que essa água desembocava no mar, do mar sem vida, no mar morto, e que ali onde chegava essa água surgia vida e peixes em abundância, etc. Então o capítulo 47 do profeta Ezequiel, né, ele fala dessa imagem, né, da água que botou do templo. Então João cita claramente, né, o profeta Ezequiel ao contemplar Jesus do alto da cruz, atravessado pela lança do soldado, e ele vê ali a profecia se cumprindo. Que significa esse simbolismo e essa profecia? Quem já foi no Mar Morto, gente, quem já foi em Jerusalém, teve a experiência de visitar o Mar Morto. É bem conhecido ali, o Rio Jordão, ele desemboca num lugar mais profundo, né, pois um desnível ali de Israel, e esse rio, o Jordão, ele chega ali e ele como que fica represado, né, porque a água ali não flui, e ali ele arrasta consigo todas as impurezas e toda a imundície, então na verdade é um lago sujo, é um mar morto, porque é muito denso de sal e de resíduos e de impureza, né? E ali, pois, as pessoas tem essas visitas que eles fazem e inclusive tomam banho ali, e é tão densa aquela água que você flutua, enfim. Essa imagem, gente, né, é a imagem também do que é o pecado, né? Nosso coração é como um mar morto, né? Um mar morto, cheio de imundície do pecado, né? Temos dentro de nós, e nós vemos, gente, um mar morto dentro de nós, infértil, né? Infecundo, cheio de egoísmos, cheio de mágoas, de ressentimentos, às vezes de ódios, desejos de vinganças, maus pensamentos, maus desejos. Nosso coração é um poço de miséria e de imundície. Então, claro, ao referir-se o profeta a Jesus como essa fonte de água viva que brota do templo, que é o seu coração, e que vai ali lavando e fecundando tudo, é isso que Jesus faz em nossas vidas, em nossas almas, gente. A água viva do Espírito Santo, que o profeta viu em imagem, é a realidade agora. O Espírito Santo é essa água viva que vem, né, nos lavar de toda a imundície do pecado, que vem, né, arrastar para fora de nós, fluindo com essa água viva, tudo que há de ruim em nossos corações. E transborda em nós de tal forma que, ao nos purificar, Ele, que é a água viva, nos faz
novas pessoas, novas criaturas. E a água viva evoca o amor de Deus, né? Nós nos tornamos pessoas novas, pessoas cheias de Deus, pessoas com um coração novo, um coração totalmente purificado, né? E aí se cumpre em Cristo essa profecia, porque do templo brotava água viva que limpava tudo, que purificava tudo, pois do templo que era a humanidade de Cristo, seu coração aberto, brotou a água viva, que é o Espírito Santo, e que esse Espírito Santo hoje atua, né, no mundo, ou seja, purificando, né, todo o mal, toda a maldade do mundo, todo o pecado, toda a imundície do mundo, mas também, meus irmãos, né, do nosso mundo interior, dos nossos corações. Claramente, né, o cumprimento da profecia que, com a imagem do Espírito como água viva, se torna muito mais claro de entender o sentido desse simbolismo, né? Que o Espírito Santo é essa água viva que brota e que do coração de Cristo transborda para o mundo e para toda a igreja e para todas as almas, aquelas que o acolhem e que se deixam purificar por ele, né? Até aqui a formação sobre a água viva. Até aqui, meus irmãos, falamos sobre o Espírito Santo nessa imagem da água viva que nos lava e purifica e fecunda e dá vida a todos nós. Se você gostou desse vídeo, né, se você gostou dessa formação, deixa aí o teu like, divulgue o canal, ative o sino de notificações para que os vídeos possam ir chegando a você ao longo dessa semana na preparação para a vinda de Pentecostes. E divulgue também o canal, vamos evangelizar, vamos lançar as redes nas redes, colabore conosco, seja também evangelizador. Deus abençoe, até o próximo vídeo, se Deus quiser.